29 de abril de 1997. Marion, Filadélfia. A polícia local recebeu uma ligação por volta da meia-noite de um homem desesperado, relatando que sua esposa sofreu um grave acidente no banheiro de sua casa. Juntamente com socorristas, uma equipe policial foi até a residência de classe média e se deparou com o marido sentado no chão do banheiro do quarto de casal, segurando a cabeça de sua esposa para fora da água da banheira. A equipe médica assumiu a situação, enquanto o marido, aparentemente desesperado, perguntava se sua esposa estava bem. Ninguém naquele banheiro imaginava o rumo que esse trágico acidente tomaria, nem mesmo o marido preocupado. Stephanie Paula Newman nasceu em 3 de junho de 1967 na Filadélfia, a maior cidade do estado da Pensilvânia, e cresceu em uma família judaica, com seus pais, Louise Herman Newman e Anne, que também tinham outros 2 filhos, Aaron e Gayle. Embora a Filadélfia seja conhecida como um importante centro histórico, cultural e artístico, e famosa pela cena do filme Rock, onde o protagonista sobe a escadaria do Museu de Arte da cidade, a vida dos Newman era mais tranquila, afastada do glamour da metrópole. Stephanie cresceu na região de Elkins Park, nos subúrbios ao norte da Filadélfia, e desde cedo demonstrou ser uma menina bela e inteligente. Ainda jovem, decidiu estudar a Torá, a coleção de livros que contém a lei e a identidade do povo judeu. Ela não apenas estudava por conta própria, mas também fazia leituras públicas, algo que exigia entonações específicas. Seus familiares a descreveram como uma garota sempre ativa, extrovertida e sociável, que nunca conseguia ficar parada. Foi assim que, aos 16 anos, durante as férias de verão, ela começou a trabalhar como conselheira em um acampamento de férias para meninas. Nesse período, ela conheceu Craig Rabinovich, um jovem que também trabalhava temporariamente em um acampamento de verão próximo, mas para meninos. Craig, nascido em 28 de setembro de 1963, era 4 anos mais velho que Stephanie e era filho de um executivo da BBG, uma importante fabricante de roupas no estado. Depois de vários encontros casuais, Craig foi ao acampamento onde Stephanie trabalhava para tratar de assuntos relacionados ao seu trabalho. Os dois começaram a conversar e mais tarde ele a convidou para sair. Embora inicialmente Stephanie estivesse hesitante, após o segundo encontro, algo mudou e eles se tornaram inseparáveis pelos próximos 7 anos. O relacionamento não interferiu no excelente desempenho acadêmico de Stephanie, que sempre foi dedicada aos estudos. Ela se formou na Cheltenham School com uma bolsa de estudos nacional por mérito e em seguida ingressou no Brian Mayer College, uma universidade privada de artes liberais para mulheres. Após sua graduação, ela entrou na Universidade Temple para estudar direito. Quanto a Craig, ele terminou o ensino médio como um aluno mediano, mas se destacava nos esportes, especialmente no hóquei de gelo e no beisebol. Ele também se matriculou na Universidade Temple, mas abandonou o curso no final do primeiro semestre. Após um longo namoro, os jovens decidiram se casar em junho de 1990. Com a ajuda dos pais de Stephanie, mudaram-se para um apartamento. O novo papel de esposa não impediu Stephanie de continuar sua formação acadêmica. E em 1992, ela se formou na Faculdade de Direito com excelentes notas. Na mesma época, Craig e um amigo fundaram a CNC Vending, uma empresa de importação de luvas de látex para médicos, comprando na Malásia e distribuindo nos Estados Unidos. Após algumas vendas, a sociedade foi dissolvida, mas Craig decidiu continuar no mesmo ramo e fundou a CNC Supplies. Craig explicou a seus sogros e amigos que importaria contêineres completos de luvas da Malásia para vender no atacado, projetando um lucro de 33%.
Esse tipo de comércio poderia ser muito lucrativo em grande escala, e Craig calculou que precisaria de $88.000 para importar 4 contêineres, prometendo lucros atraentes. Ele conseguiu convencer os pais e um dos irmãos de Stephanie, bem como alguns de seus amigos, a investirem no negócio. Enquanto seu marido parecia estar em ascensão com seu negócio de importação, Stephanie também não ficava para trás. Após concluir seus estudos, ela prestou o exame da Ordem dos Advogados, necessário, assim como no Brasil, para exercer a advocacia nos Estados Unidos. Esse exame é conhecido por ser extremamente desafiador e muitos recém-formados demoram anos para ser aprovados. Porém, Stephanie passou na primeira tentativa, o que, juntamente com suas altas notas, chamou a atenção de escritórios da região. Quase imediatamente, ela recebeu uma oferta de emprego em um prestigiado escritório de advocacia, com um salário muito atrativo, e ela não pôde recusar. Seguindo seus sonhos, Stephanie tinha objetivos claros na vida, e um deles era ter uma casa própria em um bom bairro. Com esse objetivo, após 4 anos de casamento, o casal se mudou para a casa dos pais da jovem advogada. A intenção era economizar para conseguir dar entrada em um financiamento e comprar a primeira casa. Esse sonho se realizou quando o casal se mudou para uma aconchegante residência de 2 andares, na área de Marion, em Mainline, Filadélfia, que naquela época era considerado um bairro de classe média alta, onde residiam vários profissionais, como banqueiros, executivos e empresários, muitos dos quais faziam parte da comunidade judaica local. Com mais um objetivo de vida alcançado, o casal agora desejava ter um filho para completar seus sonhos. E não demorou muito para que esse desejo se concretizasse com o nascimento de uma linda e saudável menina, a quem chamaram de Hailey Sarah Rabinovich. Para todos os que os conheciam, eles eram a família ideal. Stephanie, uma profissional talentosa em ascensão. Craig, um empresário bem-sucedido como importadora, e a adorável filha completava a imagem perfeita. Os vizinhos não tinham reclamações, e era comum ver Craig passeando com Hailey em seu carrinho pelas ruas do bairro. Mas essa vida perfeita não durou muito tempo. Na manhã de terça-feira, 29 de abril de 1997, Stephanie e sua mãe saíram para fazer compras para a festa do primeiro aniversário da pequena Hailey. À noite, Craig, sua esposa e a bebê foram jantar em um restaurante sofisticado com Louise e Anne, os pais de Stephanie. Após uma refeição deliciosa e agradável, eles se despediram e voltaram para suas casas. Uma outra versão dos eventos relata que, ao saírem do restaurante, todos foram para a casa de Craig e Stephanie, e ao chegarem, Craig mencionou que havia tomado muito café e estava um pouco nervoso, então decidiu sair para caminhar um pouco com Hailey no carrinho. Quando voltou, seus sogros colocaram a pequena para dormir e foram embora. A sós, o casal tomou uma cerveja na sala e, em seguida, Stephanie subiu para tomar um banho. Enquanto isso, Craig ficou no andar de baixo assistindo a um jogo de hóquei do time local, os Flyers. Por volta da meia-noite do dia 29 de abril de 1997, a central de emergências recebeu uma ligação desesperada de Craig, relatando um acidente. Segundo ele, sua esposa havia caído na banheira. Ele a encontrou inconsciente e não conseguiu reanimá-la. Poucos minutos depois, os primeiros policiais chegaram à residência dos Rabinovich e encontraram a porta aberta, decidindo entrar e se identificar imediatamente. Eles ouviram os gritos de Craig vindos do andar de cima. Ao subir, encontraram-no segurando a cabeça de sua esposa fora da água, enquanto o resto do corpo estava submerso na banheira. Com a ajuda dos policiais, Stephanie foi retirada da banheira e os oficiais começaram a realizar manobras de reanimação, tentando fazê-la recuperar a consciência. O tumulto acordou Hailey, que começou a chorar, e a polícia orientou Craig a cuidar dela. Pouco tempo depois, ele voltou com a bebê nos braços, e os paramédicos já haviam chegado para assumir a situação. Eles estavam transferindo Stephanie, que permanecia inconsciente. Seu corpo estava frio e azul. Os policiais disseram a Craig que ele deveria acompanhá-los, mas ele não sabia o que fazer com a bebê.
Nesse momento, alguns vizinhos que perceberam a movimentação policial se ofereceram para cuidar da menina. Um policial perguntou a Craig o que havia acontecido, e ele relatou que após o jantar com seus sogros, ele e sua esposa tomaram uma bebida juntos. Em seguida, ela, que tinha dificuldades para dormir, foi tomar um banho para relaxar, enquanto ele ficou assistindo ao jogo de hóquei na televisão. Ele disse que pouco depois ouviu um barulho vindo do banheiro, parecido com um frasco de shampoo caindo na banheira. Como isso era comum acontecer com sua esposa, ele não se preocupou. No entanto, quando mais de meia hora se passou sem que Stephanie voltasse, ele decidiu subir para verificar. Ao entrar no banheiro, encontrou-a inconsciente e totalmente submersa na banheira. Imediatamente, ele tentou reanimá-la, mas ao não conseguir, ligou para a emergência. Em seguida, abriu a porta de entrada para facilitar a entrada dos socorristas e ficou segurando a cabeça dela fora da água, pois não conseguiu tirá-la da banheira. As roupas de Craig estavam molhadas, então o policial lhe disse para se trocar antes de acompanhá-lo. Enquanto isso, o policial voltou ao banheiro e percebeu que a banheira estava esvaziando. Ele concluiu que o tampão provavelmente havia se soltado quando retiraram o corpo e o recolocou no ralo, ciente de que o local precisava ser preservado para uma possível investigação. Ao olhar ao redor, ele lembrou que ao chegar ao banheiro não havia água fora da banheira e o chão estava completamente seco, e esse detalhe ficou em sua mente. Depois de se trocar, Craig foi levado para o hospital para onde sua esposa havia sido transferida. Foi lá que ele recebeu a notícia de que, apesar de todos os esforços, Stephanie foi declarada morta a 1h29 da madrugada de quarta-feira, 30 de abril, conforme relatado posteriormente pela equipe policial e médica. O viúvo, angustiado, levou as mãos à cabeça, repetindo que sabia que não podia passar por aquilo novamente. Era o segundo golpe que ele sofria em pouco tempo, já que 3 anos antes, seu pai havia falecido de câncer. Após o impacto inicial, Craig teve a difícil tarefa de ligar para a família e amigos para informar sobre o terrível acidente. Quando os pais de Stephanie chegaram ao hospital e confirmaram que sua filha havia falecido, Anne desabou nos braços do marido. Depois do choque inicial, os pais começaram a perguntar quando o corpo da filha seria liberado, pois, segundo a tradição judaica, os falecidos devem ser enterrados o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas. Contudo, eles se depararam com um problema sério. O médico que certificou a morte considerou necessário realizar uma autópsia. Ele explicou que não via motivo para uma mulher de apenas 29 anos, aparentemente saudável, morrer ao cair na banheira e seu corpo não apresentar nenhuma contusão ou lesão visível. Isso trouxe novas preocupações para a família, não apenas atrasando o enterro, mas também contrariando suas tradições, que prevêem que o corpo do falecido não deve ser profanado. Além disso, isso adiava o período de Shiva, o luto de 7 dias em que os entes queridos permanecem em casa sem participar de qualquer tipo de entretenimento, cobrindo até mesmo os espelhos para demonstrar a falta de preocupação com a aparência. Apesar disso, e respeitando esses costumes da tradição judaica, a posição do legista era firme e inalterável, e a família teve que se conformar com a situação. Essa foi uma decisão que mudaria tudo. A autópsia foi realizada na manhã seguinte pelo médico legista adjunto do condado, Dr. Ian Hugg. Quando este especialista examinou o corpo de Stephanie, haviam-se passado 12 horas desde que as autoridades foram notificadas da emergência, e durante esse tempo, algumas coisas começaram a aparecer no corpo dela. O experiente legista logo percebeu a presença de manchas petéquias, pequenos pontos vermelhos, resultantes do sangramento de minúsculos vasos sanguíneos, comuns em certas doenças, esforço prolongado, consumo de alguns medicamentos ou asfixia criminosa. No caso de Stephanie, as petequias estavam presentes ao redor dos olhos e seu corpo revelava ainda mais sinais. Com o passar das 12 horas, desde a chamada até o momento da autópsia, surgiram hematomas profundos nos tecidos de ambos os lados do pescoço e abaixo da mandíbula. Além disso, a jovem mãe apresentava contusões nos braços e pernas, especialmente nos joelhos e cotovelos, lesões que não podiam ser explicadas com uma simples queda na banheira.
Além disso, a análise do conteúdo estomacal indicou pela quantidade de alimento não digerido que a morte ocorreu por volta das 21h30, mais de 2 horas antes de Craig comunicar a emergência. Nesse ponto, o único suspeito de qualquer possível ação contra Stephanie era seu marido, que afirmou à polícia que apenas ele, sua esposa e a bebê estavam na casa naquele momento, com as portas e janelas devidamente trancadas. Outro detalhe que chamou a atenção do primeiro policial que chegou ao local foi que Stephanie estava na banheira usando todas as suas joias, algo incomum para alguém que toma banho. Quando foi retirada da banheira, ela estava usando brincos, 2 pulseiras douradas, sua aliança de casamento e até um relógio dourado. Além disso, o chão do banheiro estava seco, um fato que não coincidia com o relato do marido sobre seu suposto esforço para tirar o corpo da esposa da banheira. A investigação começou quase imediatamente. As autoridades revistaram novamente a residência dos Rabinovich e constataram que nada havia sido roubado e não havia sinais de arrombamento. Durante essa inspeção, nada de significativo foi encontrado, exceto um frasco de um medicamento usado para tratar insônia. Craig explicou que o remédio havia sido prescrito para ele e sua esposa, devido à dificuldade deles para dormir. Após a realização da autópsia, o corpo de Stephanie foi liberado para que sua família pudesse finalmente realizar o sepultamento. O funeral ocorreu no cemitério Monte Líbano, e enquanto a família ainda tentava lidar com a dor da perda, um novo choque os atingiu. Poucas horas após o enterro, Craig foi preso sob suspeita de ter assassinado sua esposa. Nos meses seguintes, os pais de Stephanie se prontificaram a pagar cerca de $75 mil como fiança para a liberdade do genro, mas, conforme algumas fontes, a fiança foi estabelecida em $5 milhões. Uma nova reviravolta ocorreu quando a polícia recebeu uma denúncia anônima sugerindo que, para obter mais informações sobre quem realmente era Craig Rabinovich, eles deveriam investigar o Delilah's, um sofisticado clube masculino na região. Seguindo essa pista, a polícia realizou uma nova busca na casa da família. Durante a inspeção, o policial encontrou um compartimento escondido dentro de um armário, contendo diversas revistas masculinas, não muito explícitas, e uma bolsa cheia de documentos, recibos e o que parecia ser um rudimentar livro de contabilidade. Para analisar a vasta quantidade de documentos, os investigadores convocaram o contador Ricardo Sayas, que ficou encarregado de organizar e interpretar os números registrados naquele caderno. Enquanto isso, os detetives seguiram a dica da ligação anônima e foram ao Delilah's, onde confirmaram que Craig era um frequentador assíduo. O clube era frequentado por executivos, artistas, empresários, turistas, entre outros homens de status financeiro elevado. Em nome da discrição, o estabelecimento usava uma moeda interna, os dólares do Lila, que eram comprados com cartões de crédito e descritos nos extratos como um restaurante Didi, ocultando assim o verdadeiro destino das despesas dos clientes. A conversão dos dólares do Lila para a moeda corrente envolvia uma taxa de 15%. Os investigadores descobriram que Craig era um cliente regular, especialmente da sala exclusiva de champanhe, onde as dançarinas ofereciam sessões personalizadas. Craig demonstrava uma preferência particular por uma das dançarinas, conhecida como Summer, cujo nome verdadeiro era Shannon Rainer, de 24 anos. Shannon foi localizada e interrogada, confirmando que Craig era um cliente frequente e que ele costumava presenteá-la com joias e móveis para sua casa, onde ela vivia com seus 2 filhos. Ela afirmou que, embora tivessem se encontrado fora do clube, não havia uma relação íntima entre eles, apenas amizade. Shannon relatou que Craig mencionava problemas em seu casamento, e apesar de ainda amar a Stephanie, sentia que o amor entre eles havia mudado. Durante o interrogatório, Shannon revelou um detalhe importante. Craig afirmou a ela que se Stephanie o deixasse, ele ficaria falido. Na mesma noite do incidente, Craig telefonou para Shannon informando sobre o falecimento de sua esposa, algo que, segundo a dançarina, a deixou profundamente triste.
No entanto, essas informações eram mínimas em comparação com as revelações feitas pelo contador público que examinou os documentos encontrados na casa dos Rabinovitches. De acordo com ele, os registros bancários e de cartões de crédito dos 9 meses anteriores ao ocorrido mostravam que Craig havia gasto milhares de dólares em um clube masculino. Entre janeiro e abril de 1997, os registros indicavam que Craig gastou uma pequena fortuna no Delilah's, com uma média de 39 visitas, 3 por semana, desembolsando cerca de $2.000 a cada 7 dias. Enquanto sua família, esposa, amigos e sogros pensavam que ele estava fazendo visitas de vendas para o seu negócio de luvas de látex pelo menos 3 vezes por semana, Craig estava no ambiente escuro e arejado do Delilah's. Os presentes para Shannon incluíam não apenas móveis para a sala de jantar e quarto infantil, no valor de aproximadamente $500, mas também presentes caros, como um colar de pérolas da Tiffany, que custou mais de $900 e não foi dado à sua esposa no Dia dos Namorados. Além disso, Craig adquiriu 2 mensalidades em um clube esportivo local, ao custo de $65 cada, além de pagar $136 mensais por serviços de lavanderia, polimento de sapatos e armários. Ele também gastou uma quantia considerável em roupas finas para sua dançarina favorita, contrariando a afirmação de Shannon que não havia uma relação íntima entre eles. Os registros bancários de Craig mostravam frequentes hospedagens em hotéis 5 estrelas, pagando uma média de $200 por noite, sempre acompanhado, presumivelmente por Shannon, e utilizando os quartos por apenas algumas horas. Observando o dinheiro que Craig gastava, qualquer um pensaria que seu negócio de importação e venda por atacado de luvas de látex estava prosperando. Porém, uma análise detalhada das contas revelou que a empresa havia realizado algumas transações entre 1990 e 1992, mas depois disso não houve mais registros de atividades, contratos, compras ou vendas. Em resumo, o negócio era fictício. Então a polícia começou a se perguntar sobre a origem de todo o dinheiro que Craig estava gastando. A conclusão foi que ele estava operando um esquema Ponzi, uma fraude financeira criada por Carlos Ponzi na década de 1920 nos Estados Unidos. Esse esquema funciona como uma pirâmide, onde os investidores são atraídos com a promessa de altos lucros provenientes de atividades econômicas legítimas, mas na realidade, os retornos são pagos com o dinheiro de novos investidores. Craig havia enganado a família de Stephanie, amigos e outras pessoas com esse esquema. No começo, tudo funcionou bem para ele, pois Stephanie tinha um bom salário. No entanto, após o nascimento da filha, ela quis passar mais tempo com a criança e negociou uma redução de carga horária em seu escritório de advocacia, resultando em um corte proporcional em seu salário. Na época dos eventos, ela ganhava $33.000 por ano, o que era insuficiente para manter o estilo de vida do casal. Isso também tornou inviáveis os gastos extravagantes de Craig e sua amante, bem como suas manobras financeiras fraudulentas. Craig sabia que logo suas ações ilícitas e seu romance secreto poderiam ser descobertos. Assim, pouco depois do nascimento de Hayley, ele fez uma última jogada. Contratou 2 apólices de seguro de vida, uma para Stephanie no valor de $200.000 e a outra para si mesmo no valor de $1.600.000. Essas novas apólices se somavam às que Stephanie já tinha pelo escritório de advocacia, cobrindo-a em $500.000 e seu marido em $150.000. De acordo com a análise feita pelo contador, as finanças eram simples e estavam claramente organizadas em uma folha escrita à mão por Craig. Se Stephanie morresse, Craig receberia mais de $2 milhões. Esse montante seria suficiente para liquidar aproximadamente $700.000 em dívidas com seus investidores, e ainda restariam cerca de $1.500.000. Com esse dinheiro, ele planejava manter $400.000 para si e colocar $1 milhão em uma conta bancária, cujos juros lhe renderiam um pouco mais de $10.000 mensais, o que permitiria viver confortavelmente. Logo após a morte da esposa, Craig penhorou várias de suas joias, incluindo a aliança de casamento,
conseguindo $200.000 adicionais. Os registros indicam que ele penhorou várias joias que Stephanie havia herdado de sua bisavó, que havia falecido recentemente. Além disso, os documentos de Craig revelaram que o casal havia comprado a casa onde moravam, 2 anos antes, por $230.000. Desde então, o casal havia adquirido outros 2 financiamentos no total de $300.500, além de alguns empréstimos de amigos. No segundo semestre de 1997, ocorreu uma audiência preliminar para decidir se havia provas suficientes para levar Craig a julgamento pelo assassinato de sua esposa. Esse caso ficou conhecido na mídia como o crime de My Line. O primeiro assistente do promotor distrital, Bruce Castor Jr., ficou encarregado de apresentar o caso. Ele detalhou o esquema de fraude previamente descrito e afirmou que no momento do crime, o acusado estava ciente de que suas mentiras não poderiam mais ser sustentadas. Segundo a acusação, a vítima possivelmente foi sedada com uma dose tripla do medicamento para insônia que havia sido prescrito apenas para Craig. Os hematomas encontrados no lado direito da vítima sugeriam que ela poderia ter sido morta em um outro local da casa e depois arrastada até a banheira. Outra teoria da promotoria era que após dar a dose excessiva do remédio para dormir, Craig teria levado a esposa inconsciente até a banheira para afogá-la. Ele teria despido o corpo, mas esquecido de remover as joias antes de colocá-la na água. O contato com a água pode tê-la despertado, levando a uma luta na qual Craig teria sufocado a esposa, comprimindo seu pescoço por aproximadamente 4 minutos e meio. Durante a luta, a vítima teria se machucado nos cotovelos e joelhos ao se debater na banheira. A promotoria também revelou que foi encontrado um livro na mesa de cabeceira de Craig sobre temas mortuários, que mencionava que apenas 13% das mortes eram submetidas à autópsia. Aparentemente, ele acreditava que devido aos costumes religiosos da família, somado a essa baixa probabilidade, uma autópsia no corpo de Stephanie poderia ser evitada. Então ele decidiu assumir um risco calculado, sem contar com a determinação do legista. Além disso, descobriu-se que o viúvo pretendia fugir após o enterro da esposa, pois uma mala com milhares de dólares em dinheiro foi encontrada no porta-malas de seu carro. Documentos judiciais revelaram que anos antes, Craig havia sido detido durante uma investigação sobre uma rede de prostituição na Filadélfia, mas recebeu imunidade em troca de seu testemunho em um julgamento de 1993, quando já era casado com Stephanie. A defesa de Craig argumentava que um homem havia invadido a casa da família e assassinado Stephanie, mas a polícia confirmou que Craig era o único homem presente na casa da família na noite do crime e que não havia sinais de arrombamento. Além disso, os registros contábeis de Craig mostravam cálculos detalhados sobre o valor que ele receberia com a morte da esposa e como planejava gastar o dinheiro, sugerindo premeditação para o crime. As revelações desse processo surpreenderam os familiares e amigos do casal. O advogado de Louisiane, pai de Stephanie, leu uma declaração que destacava o choque dos Newman com as informações descobertas. Segundo o documento, eles acreditavam conhecer bem esse homem, mas ficou claro que foram enganados, assim como todos os que conviviam com ele. Familiares e amigos pensavam que Craig era um marido e pai exemplar. De fato, os Newman haviam contribuído com quase $100.000 para a suposta empresa de importação de seu genro. A promotoria argumentou que Craig estava em uma situação desesperadora. Seus cartões de crédito estavam no limite, a casa estava hipotecada além de seu valor, e seus amigos e familiares aguardavam os lucros de um negócio que não existia. Com a iminência de ser descoberto, revelar a verdade significaria a ruína de sua vida. Em vez disso, ele optou por eliminar sua esposa, e isso lhe permitiria quitar suas dívidas e realizar suas fantasias com Shannon. Logo depois, a defesa de Craig tentou separar as acusações de fraude e o crime de assassinato em julgamentos diferentes, mas isso foi negado. O julgamento foi marcado para começar em 30 de outubro de 1997. Infelizmente, um mês antes do julgamento, Louis, o pai de Stephanie, acabou falecendo vítima de câncer. No dia da primeira audiência,
Craig admitiu ser culpado de tirar a vida da esposa para receber o dinheiro do seguro e pagar suas dívidas. Com o corpo tremendo e entre lágrimas, ele declarou que decidiu confessar após um sonho em que sua esposa, seu pai e seu sogro se aproximaram dele, colocaram a mão em seus ombros e disseram que era hora de fazer a coisa certa. Posteriormente, ele explicou que não podia submeter sua família e sua filha de apenas 17 meses a um processo tão doloroso. Em suas palavras finais, Craig disse que sua vida havia se tornado uma mentira, uma falsidade, uma fraude. O buraco que ele cavava ficava cada vez maior e mais fundo. O que era certo se tornou errado e vice-versa. Ele acrescentou que sua vida estava em um caminho escorregadio e em declive, e suas atividades não tinham desculpas. Após suas declarações, restava apenas a sentença do juiz, que condenou Craig Adam Rabinovich, de 34 anos, à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de sua esposa, Stephanie Rabinovich. De acordo com sua ficha carcerária, Craig permanece encarcerado em uma instituição na Pensilvânia, conforme uma atualização em 15 de maio de 2020. Na foto mais recente, tirada em outubro de 2022, aos 58 anos e com a cabeça raspada, sua aparência era totalmente diferente da que ele tinha em 1997. Atualmente, Craig está com 60 anos. Investigações revelaram detalhes adicionais à história do casal, como o fato de que poucos anos antes do casamento, Craig e Stephanie retornaram à casa de Louise e Anne, supostamente para economizar e comprar a casa dos sonhos. Mas na verdade, eles foram despejados do apartamento onde viviam e estavam sendo processados por uma dívida de $6.000, além de honorários advocatícios que os pais de Stephanie acabaram pagando. Além das questões financeiras, há a realidade de Hayley Sarah, que cresceu sem a mãe e com o pai preso. Ela completou 1 ano no dia do funeral de sua mãe e teve que se adaptar a um novo ambiente e novas pessoas, em vez do carinho de sua mãe. Os avós maternos assumiram a responsabilidade por ela. Após a morte do marido, Anne contou com o apoio da família para dividir a responsabilidade de cuidar da sua neta. Para garantir o futuro financeiro de Hayley, foi solicitado durante o funeral que qualquer doação fosse feita em uma conta em nome da menina. Além disso, os colegas de trabalho de Stephanie no escritório de advocacia criaram um fundo fiduciário para ela. A casa onde ocorreu a tragédia, que atraiu muitos jornalistas e curiosos, foi vendida em apenas 4 semanas por $225.000. $5.000 a menos do que o preço pago em 1995, mas cerca de 25.000 abaixo do valor de mercado devido ao seu histórico. O valor da venda foi usado para quitar os financiamentos da propriedade. Em um ato de justiça, o dinheiro do seguro de vida de Stephanie, que Craig planejava usar para resolver seus problemas financeiros, foi destinado a um fundo fiduciário para o futuro de Hayley. 1 ano após os eventos, o Philadelphia Eagle entrevistou Craig na prisão. Ele afirmou que Stephanie o fazia sentir-se controlado e castrado, dizendo que ela era extremamente organizada e impunha muitas regras, enquanto ele preferia viver de forma mais livre. Em sua perspectiva, Stephanie foi responsável por sua própria morte. Além disso, Craig mencionou aos jornalistas que, se fosse libertado, a primeira coisa que faria seria procurar por Shannon. No entanto, parece que sua paixão não era correspondida, pois os relatos indicam que suas cartas para ela nunca foram respondidas. Apesar de tudo, Stephanie foi uma jovem extraordinária, linda e inteligente, que apenas desejava encontrar um bom companheiro, construir um lar e ter um filho. Contudo, o egoísmo, a ambição e a luxúria de um homem destruíram esses sonhos, transformando-os em um pesadelo tanto para os entes queridos da talentosa advogada quanto para sua própria filha, que, devido às ações dele, teria que crescer sem o abraço carinhoso de uma mãe amorosa e nunca poderia ouvir seus conselhos quando chegasse a hora de formar sua própria família.